Olá, boa noite, primeiro anos, vespertinos. Aqui esta aula vamos dar sequência, um aprofundamento no que já começamos, que foi fenômenos químicos. Bom, então, eu coloquei aqui introdução ao conceito de reação química, certo? Já falamos sobre reações químicas ou fenômenos químicos e fenômenos físicos. Aqui será um aprofundamento, onde vamos classificar. Vamos ver quais tipos de reações ocorrem, quando não ocorre uma reação. Será um aprofundamento que já foi visto anteriormente em sala de aula. E depois que entramos também nessa quarentena, eu mandei algum material para vocês. Então, vamos lá. Bom, vamos falar de fenômenos físicos e fenômenos químicos. O que são fenômenos? Fenômeno é uma ocorrência, um acontecimento, uma transformação. Isso em ciências naturais. Bom, qualquer coisa como a luz, o vento é um fenômeno, a chuva é um fenômeno. Bom, então, aqui vamos verificar dois tipos de fenômenos que é estudado em química e também em física, que são os fenômenos físicos e os fenômenos químicos. Os fenômenos químicos geram novas substâncias e os físicos não geram novas substâncias. Bom, dois tipos de fenômenos que a gente já viu, então estamos aqui retornando a eles. Vamos a alguns exemplos. Bom, então está aqui, fenômenos físicos não geram novas substâncias e fenômenos químicos, sim, geram novas substâncias. Por exemplo, se você pegar um copo na sua casa e quebrar, não vai gerar uma nova substância. O copo se espatifou, virou pedacinhos, mas continua sendo vidro. Bom, agora, se você pegar um papel e queimar, aí sim o papel se transforma em nova substância. Então, isso aqui é um fenômeno químico, a queima do papel. Já o copo que quebrou é um fenômeno físico, porque não gerou novas substâncias. Vamos ver. Aqui eu tenho uma mistura de água com sal. Não é uma única substância, e sim duas substâncias. Você não vê o sal porque o sal está dissolvido, mas se você experimentar esta água, você verá que existe sal. Você percebe que existe sal dentro dessa água, só que ele está invisível, entre aspas. Ele está dissolvido na água, então você não o vê. Bom, então o que acontece? Se eu pegar esta água e aquecer ou colocar ao sol, essa água vai evaporar, certo? E o que vai ficar no fim de tudo? No fim de tudo, a gente já viu em processo de separação de mistura, que vai ficar o sal depositado aqui no fundo. E é assim que aqui no Brasil se produz o sal. Pega a água do mar, bota para secar em grandes piscinões. Quando a água evapora, fica o sal. Alguém poderia dizer, menos atento ou no passado, que o sal se transformou, que a água se transformou em sal. Mas na verdade a água não se transformou em sal. O sal já estava na água, já estava aqui dissolvido, eram duas substâncias. Isso aqui é uma mistura homogênea, uma solução também chamada. E quando a água foi embora, o sal ficou. Quando a água evaporou-se. Então observe o que acontece. Com o tempo, essa água vai sumir, entre aspas, evaporou, e no fundo fica o sal. Agora vamos ver um exemplo de fenômeno químico que gera nova substância, porque não gerou nova substância. Tinha água e sal, continuou tendo água e sal, só que o sal está no estado sólido, não está dissolvido, e a água passou para o estado de vapor. Não gerou novas substâncias. Então, é um fenômeno físico. Bom, combustão. A combustão é uma palavra que vocês devem gravar. Por que vocês devem gravar? Porque combustão significa queima, e ela aparece muito em jornais, na televisão, enfim. Então, quando falar combustão, entenda sinônimo de queima. Veja aqui essa fogueira. Deixa eu tirar aqui. Observe o seguinte. Momento. Bom, então, essa fogueira aqui,
ela está apagada, obviamente, você tem madeira. Se acendermos essa fogueira, como mostra aí, o que é que vai acontecer? A madeira queima, gerando gases. Esses gases e fluem. Esses gases são esses gases que estão sendo mostrados aqui e também cinza. Então gerou, por exemplo, gás carbônico, monóxido de carbono, que é o CO2, que é muito tóxico para os seres vivos, principalmente os seres humanos, animais de maneira geral, que tem sangue, esse gás é tóxico, muito tóxico, CO2, vapor de água e aquelas partículas sólidas que a gente vê a fumaça escura quando queima na madeira, que são partículas de carbono. Gerou essas substâncias todas provenientes da madeira. Além disso, ficou a cinza. E o que é a cinza? A cinza é uma classe de substâncias, não é apenas uma substância, são várias substâncias pertencentes à mesma classe, chamada óxidos. E aqui temos alguns principais, sendo que o principal mesmo é o óxido de potássio. Esse aqui é o principal. E nós temos também óxido de cálcio, óxido de magnésio, óxido de cobre, temos óxido de zinco, pentóxido de fósforo, todos são óxidos. Observe que todos começam com a palavra óxido de. E óxidos são substâncias que têm obrigatoriamente átomos do elemento oxigênio e um outro elemento qualquer. Essas substâncias, classificadas como óxidos, só tem dois tipos de elemento. Um obrigatoriamente é oxigênio e o outro pode ser um elemento qualquer. Não vamos adentrar muito nesses detalhes por enquanto. Mas aqui está mostrado que a cinza é uma mistura de óxido. Como ela é rica em óxido de potássio, e potássio é muito bom para as plantas, é um dos nutrientes para as plantas, ao se colocar cinza nas plantas, realmente é um bom adubo, porque ela vai absorver o potássio do óxido em função do seu crescimento. Então, isso aqui gerou novas substâncias. Portanto, a queima de qualquer coisa é um fenômeno químico. Qual o motivo de ser um fenômeno químico? Gerou novas substâncias. Vamos mais alguns exemplos de reações químicas. Bom, aqui eu tenho etanol. O etanol é esse álcool comum que é vendido aí na bomba, que é também vendido nos mercados e hoje muito procurado ele na forma de gel. Bom, álcool não é uma substância, álcool é uma classe de substâncias. Existem vários tipos de álcools. Existe metanol, existe propanol, existe etileno glicol, existe a glicerina, que é essa aí que o nome científico, quase científico é o glicerol. Bom, quase todos os álcools que pertencem à função álcool, todas essas substâncias são inflamáveis. Então aqui está o mais comum que vocês conhecem, tem na bebida alcoólica e que também é vendido como combustível, etanol. O que acontece se eu jogar uma tabela de fósforo aqui dentro do etanol? Vamos ver o que ocorre. Bom, ele incendeia, né? Todos sabem que não pode brincar com álcool, porque pode acontecer isso. Os vapores de álcool são muito perigosos. Mas para queimar é necessário o quê? Oxigênio. Então teve uma reação, ou seja, um fenômeno químico, uma reação química aqui, onde o oxigênio queimou junto com o etanol e gerou novas substâncias. Antes eu tinha etanol reagindo com o oxigênio do ar. Gerou o que então? Gerou CO2, que é também conhecido como gás carbônico, e H2O, que todo mundo conhece aí desde a primeira série, que é a nossa água, a substância mais famosa e de fundamental importância para os seres vivos, sem a qual provavelmente não existiria seres vivos, pelo menos aqui na Terra. Bom, prosseguindo. Como a gente pode representar uma reação química? Bom, as substâncias que desaparecem em uma reação química, como aqui o etanol e o oxigênio foram queimados, desapareceu uma parte do oxigênio aqui, junto com o etanol, são chamados reagentes. E as novas substâncias, as quais eles viraram, como vocês dizem aí, ou seja, o que eles se transformaram,
é chamada de produtos. Então, antes eu tinha reagentes, eles desapareceram. Quem eram os reagentes? O etanol e o oxigênio. O que eles viraram? O que eles se transformaram? Eles se transformaram em vapor de água, que é água no estado de vapor, e gás carbônico. Eles se transformaram nessas coisas. Então, realmente isso é um fenômeno químico. E o fenômeno químico, no papel, na grafia, a gente pode representar da seguinte maneira. Então, nós vamos ter o seguinte: etanol, aqui está a representação do que nós vamos chamar de equação química. É a representação deste fenômeno aqui, do que aconteceu aqui. Etanol e oxigênio, o mais a gente lê como I, etanol e oxigênio, mas se quiser ler como mais, também pode ler como mais. Etanol e oxigênio reagem para produzir o que? Gás carbônico e água. Ou seja, etanol reagiu com oxigênio, essa seta a gente vai ler, produziu o que? Gás carbônico e água. Ou gás carbônico mais água. Os que estão atrás da seta são chamados reagentes, eles desaparecem. Os que estão na frente da seta é o que os de trás se transformaram. No caso, se transformou em gás carbônico e água. E eles são chamados de produtos. Então vamos lá. A representação aí. Reagentes, atrás da setinha, desapareceram, que nesse caso foi etanol e oxigênio, e gás carbônico e água, que são os produtos desta reação. Bom, aqui não foi com palavras, mas eu poderia ter colocado com símbolo, ou seja, com fórmulas químicas. Qual é a fórmula para o etanol? A fórmula para o etanol é C2H6O1. Quer dizer que cada molécula dessa substância é formada por 2 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. O 1 não apareceu aqui, isso significa dizer que não precisa, porque ele fica subtendido quando for 1. Então, aqui não precisou aparecer 1. Uma molécula é algo muito, muito, muito pequeno. Em uma gota de um líquido qualquer, como o etanol, tem trilhões de moléculas. Então, isso significa que elas são muito pequenas. Bom, aí reagiu o oxigênio, a palavra oxigênio, a gente tirou e colocou aqui O2, que é a molécula do gás oxigênio que respiramos, está aí presente na nossa atmosfera. Só para lembrar, a atmosfera é a camada de oxigênio que envolve a Terra. Essa camada de ar aqui, a qual nós estamos mergulhados, respirando ela aqui. Bom, reagiu para produzir o quê? CO2, que é gás carbônico, e vapor de água, que é o H2O. A água no estado de vapor. São os produtos. Em palavras, a gente pode ler da seguinte maneira o que está aqui nesta representação da equação da reação química. A representação da reação química é chamada de equação química. Etanol e oxigênio reagem, é certo? A gente lê reagem, para formar o que? Gás carbônico e água. Por que a gente sabe que gerou novas substâncias? Porque as propriedades das substâncias que foram geradas são totalmente diferentes das substâncias anteriores, ou seja, dos reagentes, os quais desapareceram. O ponto de ebulição do etanol é o ponto que ele ferve. Não vai tentar ferver algo na sua casa não, isso é muito perigoso. É 78 graus Celsius. Quando ele chega a essa temperatura, ele ferve. Já vimos isso anteriormente. Bom, e do oxigênio, uma temperatura muito, muito baixa, menos 83 graus Celsius. Já as substâncias que formaram, olha só, por exemplo, o ponto de ebulição do gás carbônico. Ponto de ebulição do gás carbônico, 78 graus Celsius. Na verdade, isso aqui é o ponto de sublimação, que ele sublima. Não é essa pressão que nós estamos submetidos. E o ponto de ebulição da água é o momento que a água ferve, se ela estiver pura e a nível do mar, 100 graus Celsius. Então, logo de cara, essas propriedades aqui mudaram, já não são iguais a essas. A gente já dá para desconfiar que essas propriedades é de novas substâncias, não é as mesmas propriedades anteriores. Bom, no estado físico, a 20 graus Celsius, que é a temperatura ambiente, o etanol é líquido.
Já o oxigênio é um gás, como todos nós sabemos. A 20 graus Celsius, o gás carbônico, pelo próprio nome, já diz, é um gás. E a água, a 20 graus Celsius, é líquida. Um momentinho aqui. A densidade, que é a quantidade de massa por volume. No caso, a densidade do etanol é menor do que a da água. Cada centímetro cúbico, ou seja, cada ml de etanol, pesa 0,79 gramas. Isso é menos do que 1. Toda vez que aparecer 0,1 coisa, é menor do que 1. Ou seja, menos de 1 grama em cada ml. Centímetro cúbico é o mesmo que ml. Óleo da água é 1 grama por ml. Cada ml é 1 grama. Já a densidade dos gases é muito baixa. Por exemplo, a do oxigênio, 0,013 gramas por ml. Isso é baixo demais. O gás carbônico também é baixo, mas um pouquinho mais alta do que a do oxigênio. Mas o que interessa é que a densidade para as substâncias formadas também já não é a mesma densidade. Então, mudou essas propriedades aqui, já que a densidade é uma propriedade. Com relação à cor, todas as substâncias aqui faladas são incolores. Não tem cores. Por exemplo, incolor, o etanol, o oxigênio incolor, o gás carbônico também não tem uma cor, portanto incolor, e a água também não tem cor. A menos que ela esteja contaminada ou alguém colocou algum corante nela propositalmente. Mas a água pura, ela é incolor. Essa propriedade aqui da cor coincide, mas as outras não coincidem em nada. Então, significa que gerou novas substâncias. Mesmo coincidindo essas duas as últimas propriedades, trata-se de novas substâncias geradas. Se gerou novas substâncias, portanto, é um fenômeno químico o que aconteceu aqui. Também chamado de reação química. Vamos a exemplos do que é reação e do que não é reação. Um contra-exemplo aqui agora. Olha, aqui eu tenho uma mistura de enxofre com ferro. O que vai acontecer se eu aproximar o ímã? O fato de eu misturar enxofre com ferro gerou novas substâncias? Não, apenas uma mistura de enxofre com ferro. Ferro continua sendo ferro, enxofre continua sendo enxofre. Não é uma nova substância. E tanto é que eles mantêm as mesmas propriedades que eles tinham antes. E se aproximar o ímã, o que é que vai acontecer se aproximar o ímã deles? Bom, se aproximar, o ímã vai atrair, como nós sabemos, o ferro. Vai limpar o enxofre, vai deixar o enxofre limpo. Vamos a outro slide e ver o que acontece quando se aquece enxofre com ferro. Observe, eu tenho aqui uma mistura desse beck de enxofre com ferro, aquela mistura anteriormente. Só que aqui o enxofre está sendo aquecido com limalhas de ferro. Limalha significa pó, pó de um metal. Nesse caso, limalha de ferro, pó de ferro misturado com enxofre. Quando aquece essa mistura de limalha de ferro com enxofre, o que ocorre? Depois de um certo tempo, surge algo escuro, duro como isso aqui. Ó. E o que é isso? Isso aqui é uma nova substância, que não é mais ferro e também não é enxofre, em termos de substância. O elemento ferro sim, mas a substância ferro não. Isso aqui agora é uma nova substância. Ah, professor, tem como separar o enxofre agora do ferro? Não tem, porque isso aqui não é mais uma mistura de enxofre com ferro. O enxofre com ferro agora se transformou em uma coisa chamada sulfeto de ferro. Quero lembrar uma coisa para vocês. Deixar claro para vocês, toda vez que aparecer alguma coisa eto, aparecer eto de alguma coisa, tipo isso aqui, ó, eto no final, quando está aparecendo eto, esse sufixo eto, e aparecer também a preposição de, essa preposição aqui de, e depois o nome de um metal comum, como exemplo agora ferro, trata de um tipo de sal. Ou seja, quando aqueci
Quando foi aquecido aqui o momento, quando foi, deixa eu buscar aqui o laser para ficar melhor para mostrar para vocês, opções de ponto. Quando foi aquecido o enxofre com o ferro, eles se transformaram em uma substância só, chamada sulfeto de ferro, e o sulfeto de ferro pertence a uma classe, que é a classe dos sais. Só que isso aqui não é o sal de cozinha, é um sal totalmente diferente, certo? Não é comestível esse sal daqui. E provavelmente tóxico, porque o que contém o elemento enxofre. Não é mais a substância enxofre, contém o elemento enxofre. Isso aqui, portanto, é uma nova substância, que é proveniente de quem? Do ferro e do enxofre. Isso aqui não é mais nem ferro nem enxofre. Tanto é que se eu aproximar um ímã aqui, e se não sobrar nada de ferro aqui, no sulfeto de ferro, ele não vai ser atraído pelo ímã. Mostrando então que perdeu aquela propriedade magnética, pelo menos não é mais ferro, perdeu a propriedade magnética. Não é mais a substância ferro, para ficar bem claro aqui. Tem o elemento ferro, mas não é mais a substância ferro. Perdeu a propriedade magnética. Então, trata de uma nova substância. Bom, deixa eu prosseguir. Representando isso em equações químicas, o que aconteceu aqui no papel, a gente vai chamar isso de equação química. A reação química a gente vai chamar de equação química no papel. Enxofre mais ferro, olha, ou enxofre e ferro, pode ser lido como I, reagem, a seta coloca, a gente lê a seta da seguinte maneira, reagem para produzir o quê? Sulfeto de ferro. Produziu apenas um produto. Dois reagentes produzindo apenas um produto. Como está mostrando aí, reagentes e aqui produto. Tá sem um S porque só foi um produto, sulfeto de ferro. E reagente, tá reagentes, porque são dois, é mais de um, plural. Bom, representando o que aconteceu no slide anterior, que foi a reação entre o ferro e o enxofre, a fórmula para o ferro é apenas Fe. É como se cada átomo do elemento ferro já representasse uma molécula. E para o enxofre, eles se unem de 8 em 8. Então é S8. Os átomos de enxofre se unem de 8 em 8. E cada grupo de 8 átomos que estão unidos é chamado molécula, que é a molécula da substância enxofre. Bom, todos são sólidos, esse Szinho que aparece aqui. Reagir e produzir uma nova substância que também é sólida, o sulfeto de ferro. Em palavras, como eu falei, fica enxofre e ferro reagem para formar sulfeto de ferro. Se analisarmos as propriedades das substâncias envolvidas no processo, as que existiam e a que passou a existir, elas têm propriedades totalmente diferentes. Vamos ver as propriedades de ponto de fusão, por exemplo. Ponto de fusão é o ponto que algo derrete, um sólido começa a derreter. Ponto de fusão para o enxofre é 105 graus Celsius. Em 105 graus Celsius, o enxofre começa a derreter. Já o ferro não derrete em uma temperatura tão baixa. O ferro derrete em 1538. Se o ferro derretesse em uma temperatura tão baixa quanto essa, não dá para fazer os motores de carro, porque aquece muito lá quando tem as explosões dentro dos pistões lá. E aí derreteria esse metal, se ele tivesse uma temperatura tão baixa. Já a nova substância que formou tem um ponto de fusão também alto, mas não tão alto quanto a do ferro, mas também não é tão baixo quanto a do enxofre. O ponto de fusão é 1188 graus Celsius. Então, essa propriedade de ponto de fusão mudou. É totalmente diferente das substâncias anteriores. Isso já nos leva a pensar que é uma nova substância. E se é uma nova substância, é um fenômeno químico ou uma reação química, como queira chamar. Desculpe, deixa eu voltar aqui para o slide anterior. Não deu para voltar. Mas vocês entenderam que ali se trata de uma nova substância, o sulfeto de ferro. As outras propriedades serão
bem parecidas. Aliás, serão diferentes entre si. Evidência de que está acontecendo uma reação química. Como é que podemos saber se está ou não acontecendo uma reação química quando eu misturo duas coisas? Quando você mistura sal com açúcar, farinha com açúcar, você não vê nada de interessante acontecer. Continua a mesma coisa, você não vê esquentar, você não vê borbulhar, você não vê mudar de cor. Então isso não evidencia uma reação química. Já quando você mistura duas coisas que mudam instantaneamente de cor, desprende um gás, ou surge um precipitado imediatamente de dois líquidos que era incolor, você misturou dois líquidos incolores. Quando vê, pum, eles turvam repentinamente, isso mostra que está gerando novas substâncias. Portanto, está acontecendo reações químicas. Vamos ao que nos interessa. Veja bem, água, caiu um comprimido efervescente. Começa a liberar essas bolinhas que são os gases. Esses gases são novas substâncias, então está indicando que o comprimido, ao cair aqui na água, reagiu com parte da água, formando novas substâncias. Parte dessas substâncias geralmente são sais que ficam aqui dissolvidos na própria água que está em excesso. E o gás escapa, como vocês verem saindo aí do copo, quando vocês tomam um efervescente para o estômago, por exemplo. Então, o desprendimento de um gás, quando se mistura duas coisas, é uma boa evidência de que está surgindo novas substâncias e, portanto, fenômeno químico. O segundo exemplo é a mudança de cor na mistura de soluções. Se você mistura duas soluções, elas mudam repentinamente de cor. Isso é uma evidência muito forte de que está acontecendo reações químicas. Aqui eu tenho uma solução. Solução é uma mistura homogênea, como vocês já viram isso. De uma determinada substância, uma mistura aqui, e cai uma outra solução. Bom, se eu misturar essas duas soluções e elas mudarem repentinamente de cor, uma cor que não tem nada a ver com essas cores aqui, eu posso garantir que está tendo uma reação química. Então, observe aqui, solução A e uma solução B. Quando a gente mistura as duas, como vai ser mostrado aqui, o que está acontecendo? Elas mudaram, eram azul e amarelo, mudaram para uma cor totalmente diferente. Então surgiu uma substância aqui de cor vermelha que fica dissolvida no líquido. Uma substância que não era nem azul e nem verde. Acho que foi verde, né? Verde, que a gente tinha aqui anteriormente. Então, é uma nova substância que está dando essa cor. Então, é um fenômeno químico. Misturar duas coisas, mudar de cor, tenha em mente. É uma evidência extremamente forte de que ocorreu uma reação química. Ou seja, é uma evidência de que é um fenômeno químico que gerou novas substâncias. Bom, vamos mais a exemplos aqui. O terceiro. Surgimento de um precipitado em uma mistura de soluções. Aqui eu tenho duas soluções, que é uma mistura homogênea, que só tem uma fase. Uma aqui do lado esquerdo e uma do lado direito. Quando misturamos as duas soluções, que são incolores, elas turvam, ficam leitosas, e depois surge esse precipitado. Quando elas ficaram leitosas, é porque surgiu o que? Um sólido, e turvou, vamos dizer, deixou barrenta a solução. Com o tempo o sólido precipita. Esse sólido é uma nova substância que surgiu. Ou só surgiu o sólido, pode ter surgido esse sólido e alguma substância que fica dissolvida no líquido. Que está aqui dissolvida, a gente não vê. Mas o sólido deu para ver e o sólido já é a garantia de que surgiu uma nova substância. E, portanto, é um fenômeno químico. Algumas reações que vocês podem presenciar no dia a dia, mas não estão muito atentos. Vejamos. Quando se coloca uma palha de aço, como essa, na água, ou se utiliza por muitos dias, o que acontece com ela? Ela muda de cor. Começa a ficar uma avermelhada, como aconteceu aqui, como vocês estão vendo. O pessoal chama ferrugem. Essa capa que fica por cima dela significa uma nova substância. Não foi ela toda, mas pelo menos essa capa avermelhada aqui é parte do ferro que reagiu com o oxigênio do ar,
se transformando em óxido de ferro. Por que as frutas mudam de cor quando amadurece, quando apodrece e muda de gosto? Bom, se elas mudam de cor e mudam de gosto, é porque está tendo reações químicas, novas substâncias com características diferentes. Por exemplo, algumas frutas, quando estão verdes, elas são amargas ou azedas. Quando elas amadurecem, elas ficam doces. Significa, se ela era azeda, ficou doce, que o ácido que tinha nela se transformou em açúcar. Bom, ou alguma base que estava deixando a amarga, quando ela amadureceu, passou a deixá-la com um gosto doce. E mudou a cor também, acontece isso. E quando ela está madura e que apodrece, alguém vai querer chupar essa fruta? Não, o gosto é totalmente diferente, é ruim, péssimo. O que é que aconteceu? As substâncias nutritivas, como açúcar e outras coisas, se transformam de novo em ácidos tóxicos e outras substâncias que também são tóxicas, novas substâncias. Então, isso são exemplos de reações químicas ou fenômenos químicos. Como está a laranja antes, está toda bonitinha, olha como ela está agora. Houve o apodrecimento da fruta. O apodrecimento, o amadurecimento de uma fruta é um fenômeno químico, porque geram novas substâncias. Bom, acontecem reações dentro do nosso corpo todo momento. Não é diariamente, é a todo instante. Dentro das nossas células estão acontecendo reações químicas. No momento que essas reações param de acontecer, as células começam a morrer, certo? Bom, quando você come uma maçã, como mostra esse menino aqui comendo, a maçã desce, vai para o seu estômago, obviamente, como mostra aqui a animação. Quando chega no seu estômago, que esse saco tem aqui, vocês já viram dentro da nossa barriga, vocês já viram isso em biologia, tem muito ácido. Ácido gástrico, suco gástrico, na verdade. E o suco gástrico, na verdade, tem ácido clorídrico dentro dele. E ele ajuda a digerir, e a digestão é uma nova substância. Porque açúcares de cadeias longas acabam se quebrando, entre aspas, moléculas se transformando em moléculas de outros açúcares de cadeias menores que podem ser absorvidas pelo intestino. Ou proteínas contidas na carne, em algumas frutas, são transformadas em aminoácidos. E esses aminoácidos também são absorvidos pelo nosso intestino delgado, certo? Então, está acontecendo transformações de substâncias em novas substâncias. Então, isso é exemplo do que ocorre diariamente. Vejamos aqui de forma ampliada. Aqui, ó, a comida foi digerida, parte dos nutrientes serão absorvidos pelo intestino. Vamos classificar as reações químicas quanto ao arranjo dos átomos e quantos tipos tipos e quantidade de reagentes e produtos formados. Elas podem ser classificadas de 4 formas básicas. Ela pode ser síntese. A síntese também pode ser chamada de adição. Simples troca, que também alguns chamam de deslocamento, tanto faz a palavra simples troca ou deslocamento. Assim como em cima também pode ser síntese ou adição, dá no mesmo. Dupla troca ou decomposição, também chamada de análise. A decomposição é chamada de análise. Na síntese, você vai ter mais de um reagente, mas só gera um produto. Tipo aquela reação que a gente viu lá do enxofre reagindo com o ferro, formando um único produto que era o sulfeto de ferro. Ali é um exemplo de síntese. Simples troca é quando uma substância simples, pessoal, só tem um tipo de elemento. Substância composta tem mais de um tipo de elemento. Substância simples reage, uma substância simples com uma substância composta e gera uma nova simples e uma nova composta. Aí sim é uma reação chamada simples troca ou deslocamento. Já uma dupla troca ocorre quando duas ou mais substâncias compostas reagem entre si, se transformando ou virando duas novas ou mais substâncias compostas. E a decomposição é o contrário da síntese. É quando você tem
uma única substância, uma única, ou seja, só um reagente, e ele se transforma em mais de um produto, mais de uma substância. Isso vai ser uma decomposição. Contrário da síntese. A síntese você tem mais de uma substância gerando um único produto. Na decomposição, você só tem um produto gerando mais de uma substância. A síntese, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser chamada síntese total ou síntese parcial. Uma síntese é dita total se os reagentes, que são as substâncias que vão sumirem para gerar um produto, forem todas simples. Todos os reagentes foram substâncias simples, ou seja, todos os reagentes formados por apenas um tipo de elemento. E a parcial se pelo menos um desses reagentes for uma substância composta. Aí elas reagem entre si formando um único produto, mas pelo menos uma delas que estão reagindo entre si for uma substância composta, mais uma vez lembrando, substância composta formada por mais de um tipo de elemento. Aí a síntese é dita parcial. Já a decomposição, ela vai ser de acordo com o tipo de energia que a substância vai absorver para ocorrer a decomposição da substância. Isso é quando essa reação é endotérmica, precisa de energia para se decompor. Porque elas podem ser exotérmicas, liberar energia. É o caso das explosões. Mas vamos considerar só o caso em que elas precisam absorver energia, não liberar, para se transformar em mais de uma substância. De acordo com o tipo de energia que elas absorvem, elas podem ser fotólise, se elas absorverem luzes para se decompor, se degradar, se transformar em nova substância. Elas podem ser pirólise, se elas precisarem de calor para se transformar em nova substância, uma única substância se transformar em outra. Ou elas podem ser eletrólise, caso elas precisem de energia elétrica para se decompor. Bom, pessoal, por hoje é só. Nas próximas aulas eu dou sequência a partir desse slide aqui. Vou deixar segunda-feira para, ou melhor, terça-feira para vocês. O que? Terça-feira eu vou deixar para vocês um questionário relativo à aula que foi dado. Ele vai estar lá no grupo de vocês. Vai ter um link lá para vocês responderem ele. Ele estará ativo até quinta-feira. Vou postar ele, na verdade, terça. E ele estará ativo até quinta-feira, às 23 horas e 59 minutos. Então, quem passar disso não vai responder, porque ele vai fechar o link. Vou deixar também um livro em PDF, no qual eu vou dizer quais páginas vocês podem pesquisar para compreender melhor o conteúdo que foi abordado aqui hoje. Boa sorte, bons estudos. Até mais.